Então é com muita alegria em que a gente lhe recebe, o Centro Espírita Chico Xavier de Retilândia. É uma casa pequena, estamos iniciando, apenas 6 anos de fundação, e estamos aprendendo muito com os nossos irmãos. Então, Léo, Leonardo Arruda, é muito prazer receber você aqui. Fique à vontade, estamos no espaço virtual, mas nesse momento a Casa Espírita Chico Xavier é toda sua. Fique à vontade. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado pela oportunidade também. Como a gente dizia um pouquinho no início, é uma casa pequena, mas é a oportunidade do início, de começarmos um caminho correto, né? Um caminho certo, aquilo que a doutrina tanto nos pede, da simplicidade. Então, obrigado mais uma vez pelo convite, pelo carinho e pela oportunidade de poder falar um pouco em nome da doutrina do Cristo. Hoje nós vamos trazer, então, como reflexão o tema, as virtudes. E nós vamos entender um pouquinho no decorrer de quais virtudes nós vamos estar falando. Primeiro, eu gostaria de trazer para reflexão se nós realmente sabemos a definição do termo virtude. Porque às vezes imaginamos ter essa compreensão, entender, compreender, mas será que de fato entendemos? Será que é um termo, uma palavra que surge com o cristianismo, que surge com a doutrina espírita, ou é algo que vem lá de trás? Em que momento que nós podemos trazer a virtude como sendo o foco da melhora do indivíduo? Às vezes direcionamos as nossas palavras a algum irmão que caminha no bem e diz, esse é virtuoso, ou eu já consegui algumas virtudes, mas nós compreendemos de fato o que isso significa? Primeiro, nós vamos trazer ali na definição do dicionário, quando nós vamos buscar a palavra virtude, vai dizer que é toda qualidade boa, tanto moral, social ou religiosa. Isso é o que o dicionário nos traz. E aí nós vamos falar, mas desde quando que nós trabalhamos a questão da melhora das virtudes, do desenvolvimento da virtude na nossa vida, no nosso dia a dia? E aí eu busco, então, a definição de Aristóteles, lá mais ou menos 300 anos antes do Cristo, para que nós pudéssemos, então, entender que a virtude não vem com o Cristo, não vem com a doutrina espírita, que a doutrina espírita, sim, trabalha muito bem a virtude. O Cristo trabalhou muito bem a virtude, mas ela vem antes, é um conhecimento que nós já tínhamos, um conhecimento que nós já trazíamos lá de trás. Aristóteles, então, vai trazer na sua definição, a virtude é uma predisposição para o bem, que pode ser adquirida e aperfeiçoada pelo hábito, através da força da vontade. A repetição dos bons hábitos gera os bons costumes. Então ele vai trazer 300 anos antes do Cristo, que é justamente uma predisposição que todo indivíduo tem de praticar o bem. Mas é uma inclinação que nós já temos, não é algo que nós vamos simplesmente seguir. Nós já somos inclinados a isso, já somos empurrados a esse bem. É justamente isso, essas qualidades boas que definem as virtudes. 300 anos antes do Cristo. E aí ele vai trazer a definição. Que, todavia, 300 anos antes do Cristo, todavia, acreditavam que os atos impostos pela vontade, a fim de desenvolver as virtudes, deveriam ser praticadas na medida justa, nem mais nem menos, a fim de que o indivíduo não se sentisse pressionado em se transformar de uma hora para outra em alguém que ainda não tinha condições de ser. Então, lá atrás, ele vem falar que essas atitudes no bem, essa transformação no bem, precisa ser feito devagar, na medida justa, a fim de que o indivíduo, na melhora, quando ele olhe para o seu estado, para as suas atitudes, ele possa se sentir, se reconhecer. Porque às vezes nós vamos sendo forçados a situações do bem, vamos sendo forçados por crenças ou por culturas a fazer determinadas atitudes que é o bem, que é o correto, mas nós não nos encontramos como pessoa, porque ainda não está na nossa índole, não está no nosso íntimo. Então ele traz muito bem
definido como é importante praticarmos isso de acordo com a nossa preparação, com o nosso avanço, com o nosso progresso. E aí nós chegamos ao Cristo. O Cristo vai dizer, lá no Evangelho de Lucas, uma definição, talvez a gente fique difícil compreender o que é a virtude tirada dessa expressão, tirada desse versículo. Ele vai falar lá no Evangelho de Lucas: eu vim lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse ardendo. Ele fala que ele gostaria de estar jogando fogo, colocando fogo sobre a terra, e ele queria que já estivesse ardendo, ou seja, não está ainda. Quando buscamos lá no Velho Testamento, a palavra fogo é justamente as palavras de Deus. É justamente as leis divinas que ele veio nos apresentar. Então, quando ele fala que ele queria jogar fogo na terra, ele queria acabar, queimar com aquilo que não era verdadeiro. Porque o Cristo tem a força de destruir e, ao mesmo tempo, construir. Destruir aquilo que é passageiro, transitório, e trazer a essência do que é verdadeiro. Mas ele vai dizer que ainda não está ardendo. Ou seja, o fogo, a palavra de Deus, as virtudes, ainda não estão instaladas na terra. Ele gostaria que tivesse, mas ainda não está. E agora trazendo então a virtude à luz da doutrina espírita, a doutrina espírita que tem como a missão, como objetivo, o desenvolver das virtudes, o progresso moral, a definição que ela vai nos trazer. Que virtude é o conjunto de todas as qualidades necessárias para o homem de bem. Então a doutrina espírita vem dizer que não tem meia qualidade, não é apenas uma virtude, é o conjunto, é o desenvolver do conjunto de tudo aquilo que é bom, do homem de bem, é caminhar pelo bem. Então a virtude pode ser o conjunto de coisas boas que nós, através do esforço e através do hábito, vamos conseguindo desenvolver. Lá atrás, Aristóteles nos traz que nós conseguimos, através da nossa força, da nossa vontade, através do esforço diário, desenvolver as virtudes. E a doutrina espírita vem mais uma vez firmar isso, que é justamente na prática diária, mesmo que ainda não está em nós, devagar, ao nosso tempo, nós vamos despertando, trazendo à flor da pele as virtudes. E aí nós vamos encontrar dois aspectos dessa virtude. Primeiro, o aspecto intelectual, que é o progresso totalmente ligado ao intelecto. A inteligência é o estudo, onde nós debruçamos pelo conhecimento e vamos progredindo através da nossa inteligência. E o segundo aspecto, o aspecto moral, que é o que nos eleva na prática moral, nos eleva no bem. E é justamente aí que a virtude entra. É essa prática moral bem definida. E Kardec vai trazer justamente isso na questão 780 do Livro dos Espíritos. Porque ele vai perguntar aos espíritos se o progresso moral e o intelectual andam juntos. Se a nossa parte inteligente anda junto com a parte moral. E os espíritos superiores vão dizer que não. Que o progresso moral é uma consequência do progresso intelectual. Ou seja, primeiro nós vamos progredir o intelecto. Quando atingirmos um conhecimento, começaremos a ter a condição de olhar para tudo que está em volta de nós, e aí nós vamos então desenvolvendo a moral. É uma consequência. Ambos não andam juntos. Então, às vezes, a gente encontra pessoas que têm um conhecimento intelectual muito acima, mas às vezes a moral ainda não veio. Porque esses progressos não caminham juntos. Como diz o Cristo, é preciso amai-vos e instruí-vos. Não é, espíritas? Amai-vos e instruí-vos. É preciso tomar um certo cuidado, porque às vezes vamos caminhando apenas pelo lado do intelecto e tiramos o amai-vos e ficamos só com o instruí-vos. Então é preciso ter cuidado nesse desenvolvimento, nesse progresso,
a fim de que possamos progredir tanto na inteligência, no conhecimento, como na moral, como nos atos. E Kardec, mais uma vez, então, na questão 893, ele vai fazer a pergunta para os espíritos: mas qual seria, então, a mais meritória das virtudes? Então, nós poderíamos, qual é que mais vai me dar méritos? Por qual eu começo? Qual eu devo desenvolver primeiro para ser mais bem reconhecido? E aí os espíritos vão dizer que tanto faz, porque todas nos levam ao caminho do bem, ao desenvolvimento do bem. Todas mostram o nosso progresso. Então não há mérito em uma ou mérito em outra. Cabe a nós desenvolvermos a todas, porque não existe nenhuma preferencial a Deus. Na questão 894, ele vai trazer do progresso moral. Por que é que, então, existem pessoas que conseguem praticar o bem com tanta facilidade, enquanto outras não? É uma luta, uma batalha. Essas pessoas que têm dificuldade em praticar o bem, mas busca o bem, ela vai ter méritos muito maiores que os outros, que já o praticam com uma facilidade maior? E aí os espíritos da codificação vão dizer que não, que todos precisam lutar pelas dificuldades. Se hoje existe algum irmão que já pratica o bem de uma forma natural, é porque lá atrás ele já lutou e batalhou por isso. Talvez não nessa vida, mas em outras vidas. Porque basta lembrarmos que nascemos todos simples e ignorantes, iguais. Então cabe a nós, na justiça divina, passarmos, ultrapassarmos e experimentarmos todas as situações. Quando nós vamos olhar essa questão do bem e do mal, nós ainda, em mundos de provas e expiações, estamos acostumados com o mal. Então, quando nós olhamos uma atitude boa, uma atitude no bem, nós estranhamos. É por isso essa pergunta aos espíritos: quem vai ter o maior crédito? Aquele que já pratica com uma facilidade ou aquele que não pratica? Se nós estranhamos com o bem, é porque nós ainda estamos classificados em mundos de provas e expiações. Precisamos passar por tudo isso. Senão nós estávamos no mundo de regeneração, no mundo onde o bem já predomina sobre o mal, onde nós já buscamos corrigir as nossas imperfeições. E aí cabe então a nos questionarmos: então quer dizer que nós somos imperfeitos? Sim, somos imperfeitos. E quando buscamos na continuidade da pergunta, na 895 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: mas qual a característica principal da nossa imperfeição, então? E os espíritos vão dizer: o interesse pessoal. É justamente esse interesse pessoal que nós precisamos deixar de lado, a fim de começar a olhar para as virtudes, o despertar das virtudes, o florescer das virtudes, a fim de nos transformarmos, a fim de nos prepararmos para o que de fato nos interessa, que é o progresso. Quando olhamos lá no passado, no cristianismo primitivo, o início, eles acreditavam que Deus dava, então, como bônus para alguns espíritos as virtudes, que as virtudes eram bônus de Deus para aqueles escolhidos. E é justamente isso que nós precisamos descaracterizar, porque todos nós nascemos da mesma origem, com as mesmas oportunidades. Precisamos trazer esse Deus justo, porque Deus não nos dá as virtudes, Deus não nos dá as possibilidades melhores para uns e piores para outros. Deus vai nos dando as situações, as dores, as dificuldades, e cabe a nós vencermos e conquistarmos. Emmanuel nos traz lá no Consolador que as virtudes são conquistas do Espírito, que todas as batalhas, todos os obstáculos que nós passamos vão nos trazendo virtude, nos trazendo pontos positivos, e são esses pontos que nós vamos trazendo para nós, por toda a encarnação, daqui para frente. Então, as virtudes são conquistas do esforço do Espírito. E isso fica muito claro quando nós vamos olhar a escala espírita. Nós temos lá os mundos
os mundos puros, os espíritos bons e os espíritos impuros, mostrando que eles já avançaram, que eles já conquistaram, já ultrapassaram os obstáculos que o impediam de desenvolver essas virtudes. E é isso que nós precisamos, compreender a necessidade de melhorar. E para isso é preciso, muitas vezes, olhar para nós mesmos e compreender que nós somos vítimas de nós mesmos. Nós criamos as dificuldades e as barreiras para o nosso evoluir, para o nosso progredir. É fácil observarmos qual de nós nunca disse: ah, se eu soubesse que era assim, tinha feito diferente. Se eu pudesse recomeçar de novo, teria feito tudo diferente. Quantas vezes nós não fazemos isso? Quantas vezes nós não pensamos nisso? Agimos de uma maneira, depois pensamos, devia ter agido de outra. Mostra como nós ainda estamos classificados como espíritos imperfeitos, que precisam melhorar, que precisam achar uma modelagem a fim de se ajustar. E é justamente essa modelagem que nós precisamos buscar. Alguém que nos mostre o caminho, alguém que nos mostre as atitudes e as palavras a serem ditas, que nos coloque a refletir, mas alguém que já venceu, porque às vezes nós espelhamos em alguém que ainda está na luta, assim como nós. E a doutrina nos traz que esse modelo, o melhor modelo que nós devemos seguir, é Cristo, é Jesus. E é justamente essa base de conhecimento do Cristo que nós vamos olhar e trazer para nós na noite de hoje, nesse raciocínio nosso, a fim de compreender o tema central das virtudes. É olhar o ensinamento, esse código das leis morais que o Cristo nos trouxe, tão bem claro, e extrair dele a simplicidade das virtudes, os ensinamentos. É como se o Cristo estivesse nos pedindo, nos trazendo um convite de felicidade. E esse código moral que ele nos traz, ele vai nos falar e nos trazer nas bem-aventuranças. É justamente quando, olhando a multidão, então, ele sobe a um pequeno morro, assenta-se ali ao seu redor, os discípulos se aproximando dele, e ele estende o convite para a felicidade eterna, mostrando, por estar um pouco acima, a necessidade de esforço para se estar numa montanha onde ele estava, acima, que toda subida demanda esforço, que toda subida demanda vontade, não é estar apenas envolvido em volta daqueles que já conseguiram avançar. A conquista é individual. É justamente esse o convite que ele fazia aos discípulos e estendia a nós. É justamente nessas virtudes que nós vamos extrair do Sermão do Monte, das bem-aventuranças, que nós vamos entender esse irmão maior, o carinho que ele tem por nós, nessa didática simples e humilde que ele nos trouxe. Dividindo, então, os ensinamentos ali em 3 blocos separados. 3 primeiras virtudes que nós deveríamos desenvolver em nós. 3 virtudes que deveríamos desenvolver para o próximo, para o outro. E 3 virtudes que nós deveríamos desenvolver com o alto. Nessa comunicação, fazendo esse elo, nessa ligação. E nós vamos trazer os ensinamentos evangélicos com a luz da doutrina espírita. A cada bem-aventurança, a cada virtude extraída, nós vamos trazer Emmanuel comentando cada virtude, nos mostrando o direcionamento. É como se o Cristo viesse nos falar o que é o correto, as nossas dificuldades, como devemos proceder. É nesse método que nós vamos trazer e tentar compreender as virtudes extraídas do Sermão da Montanha, das bem-aventuranças, através da visão espírita. O Cristo, então, começa na primeira bem-aventurança, ele vai tratar da virtude de humildade. Felizes os pobres de espírito. Mas os pobres aqui não são os pobres de recursos materiais, não são os pobres de inteligência, muito pelo contrário, são os simples, os humildes,
Aqueles que compreendem que quanto mais simples, melhor. Quanto menos frescura na vida, melhor. Essa é a virtude que mais nos aproxima de Deus, mostrando a importância de sermos humildes. E o mais engraçado é que nós nascemos humildes. E é muito mais fácil ser humilde do que não ser. Pensemos, a humildade é a simplicidade, é não trazer complicação. E muitas vezes nós buscamos isso. Queremos sempre aparecer, queremos sempre enfeitar, complicar as situações. Nós mesmos vamos descaracterizando as virtudes que dentro de nós já tinha. É como se o Cristo pedisse para nós que pudéssemos ser pobres de espíritos, mas ricos em qualidades morais, pobres em pensamentos destrutivos, mas ricos em ações construtivas no bem, que pudéssemos estar distraídos da exigência do mundo, mas atentos ao chamado do alto. É isso que ele nos traz nessa primeira virtude a ser desenvolvida, a humildade. Primeiro, nos traz que ela nos aproxima mais de Deus. Eu falo isso porque ela vai ser a base das outras. Se nós não tivermos humildade, nós não vamos conseguir desenvolver as outras virtudes que nós vamos apresentar. Primeiro passo, então, possamos trabalhar na humildade, na simplicidade, voltarmos à nossa origem, voltarmos àquilo que é simples, como Jesus. E aqui Emmanuel nos traz: humildade é projetar o melhor de si sobre o caminho do mundo, é esquecer o mal e recomeçar alegremente a tarefa do amor a cada dia. Então, a cada virtude que nós vamos trazer, eu vou trazer um comentário de Emmanuel sobre essa virtude. Como ele diz, é esquecer o mal, é esquecer aquilo que nos afasta do bem, é recomeçar todo dia com esse pensamento simples. Não querer acumular, é lembrar que todo dia é um recomeço. A segunda virtude que ele vai nos trazer nas bem-aventuranças é a mansuetude. Felizes os mansos, pois os mansos são pacíficos, são serenos, são dóceis. Não são preocupados apenas com aquilo que pertence a ele, mas preocupado com o outro. Manso é aquele que não traz ambição pelas coisas do mundo. É aqueles que compreendem. E aí ele vai trazer, como eu disse, a humildade sendo a base, e a humildade e a mansuetude caminham juntas. Como diz Jesus, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Para que possamos ser mansos, calmos, dóceis, como Jesus pede, é preciso trazer a humildade. O problema é que o dia a dia, nessa correria nossa, nas atribuições, nas atribulações do dia a dia, nós esquecemos disso. Somos violentos em nossas atitudes, não controlamos as nossas emoções. Imaginamos nós indo a um centro, num centro religioso. Então ele vai nos trazer que dessa virtude é a paciência. Porque quem confia e é resignado, desenvolve a paciência. Sabe que tudo tem o seu tempo de acontecer. Não tem como nós imaginarmos criar um jardim e isso acontecer de um dia para o outro, leva tempo. Ou começarmos ali uma avó iniciando uma colcha, leva tempo. Uma borboleta não nasce borboleta, ela passa pelo processo da lagarta. E tudo é assim. Às vezes queremos colher sem ao menos ter plantado. E trazendo agora para a paciência, Emmanuel vai nos dizer então que se o obstáculo te visita, espera. Então, se algum obstáculo nos visita e nos impede de avançar, possamos esperar. Porque o embaraço de hoje é o benefício de amanhã. E a gente não lembra disso, nós não temos paciência. E às vezes basta esperar, ter a paciência, que aquela situação passa. E nós vamos entender que seria muito pior se nós não tivéssemos esperado. A paciência é providência divina. E nós não entendemos assim. As três primeiras virtudes: humildade,
mansuetude e confiança, nós temos que desenvolver em nós. São os 3 primeiros blocos que Jesus pede por nós, que desenvolvamos para nós. As próximas 3 são virtudes que Jesus pede para que possamos desenvolver com o outro. E a 4ª virtude que ele nos traz é a justeza. Felizes são aqueles que têm fome e sede de justiça, que compreendem, que trabalham, que aprendem com as dificuldades do dia a dia. Não se revolta com a justiça de Deus, muito pelo contrário. Se revolta com a justiça dos homens, mas procura ali um equilíbrio junto com a justiça de Deus. O problema é que nós buscamos apenas os nossos interesses. Queremos os nossos direitos e esquecemos os nossos deveres. Queremos justiça para nós, mesmo que a justiça para nós seja injustiçar o outro, prejudicar o outro. E é justamente isso que Jesus vem nos trazer. É importante buscarmos essa justiça, desde que nós não afetemos o injustiçado, desde que nós não vamos também penalizar o injusto, porque senão nós passamos a ser o injusto. Porque basta lembrar que o que nos fere não é a justiça divina, é a justiça dos homens. Ele nos traz a necessidade de sermos justos, do amar ao outro, trazendo o amor como sendo a balança, como sendo a ferramenta necessária. Justiça de Deus, justiça divina. Compreender essa justiça. A 4ª virtude que Jesus nos traz no Sermão da Montanha. E ele nos traz: se a beneficência nos traça a obrigação de ajudar, ensina-nos a justiça de como se deve fazer. Então ele nos mostra que a justiça bem olhada, bem compreendida, aos olhos das leis naturais, das leis divinas, nos mostram como proceder. Às vezes nós queremos algo bom para nós, mas esse algo bom para nós vai prejudicar o outro. É justo? Qual é a justiça que nós estamos praticando? E aqui nós chegamos na 5ª virtude. E essa virtude ela se encontra no meio dos 4 blocos iniciais, com os outros 4 blocos finais. É a virtude central. É justamente ela que vai fazer essa ligação. Porque as 4 primeiras virtudes são virtudes que nós conseguimos desenvolver em mundos de provas e expiações. Mundo atual, hoje, é trabalhar essas virtudes comentadas hoje. Depois dessa virtude da 5ª, da 6ª até a 9ª, serão virtudes que nós trabalharemos apenas em mundo de regeneração. Mundos ditosos, nós não conseguimos trazer aqui ainda. É justamente essa virtude trabalhada agora, junto com a misericórdia, que nós vamos conseguir compreender. É a compaixão. Felizes os misericordiosos. Porque os misericordiosos suportam os defeitos dos outros, sabem perdoar, deixam para lá a vingança. É justamente essa característica que nos separa dos mundos de prova e expiação para os mundos melhores. É saber perdoar, deixar para lá os sentimentos de vingança. Às vezes passamos a vida inteira querendo nos vingar, mas essa não é a característica de quem tem compaixão. Muitas vezes queremos passar por cima do outro, somos vingativos. Ele eu não perdoo, eu esqueço, mas não quero nem ver pintar de ouro, porque olhamos apenas as nossas, nós não olhamos a verdade do outro, não experimentamos nos colocar na situação do outro. Por que será que ele fez isso comigo? O que levou ele a cometer esses atos comigo? Nós não colocamos, olhamos apenas pelas nossas óticas. Então, Jesus pede que nós estejamos dispostos a perdoar, dispostos a auxiliar, reconciliar-se com o adversário, não julgar para não sermos julgados. É preciso, é simples, é simples. Jesus nos pede a compaixão, nos colocar no lugar do outro, compreender os atos do outro,
porque o outro também precisa compreender os nossos. E nós achamos que apenas o outro erra. Muito pelo contrário, todos nós erramos. E a todo momento há compaixão por nós. Quanta compaixão o Cristo não tem tido conosco. Deus não tem tido conosco. Quanta paciência. Quantos erros temos cometido. Erros que às vezes imaginamos que ninguém sabe, mas aos olhos de Deus está sendo compassivo conosco, tendo misericórdia. E aí Emmanuel vai trazer, em relação à compaixão, deixe que a luz da compaixão te clareie a rota, para que a sombra não te envolva. Então é preciso trazer a compaixão, a fim de que a nossa estrada seja mais clara, que encontremos paz pelo caminho, mais tranquilidade, que o alto consiga se aproximar mais de nós. É isso que ele vem trazer nessa quinta virtude. E agora nós vamos entrar no bloco de mundos ditosos, de mundos melhores do que o que nós estamos. E aí ele vai trazer a pureza de coração. Felizes os limpos de coração, porque não trazem mais no íntimo, no sentimento, e a pureza de coração é o sentimento, não trazem mais manchas morais. Já venceram, já se purificaram dessas manchas morais. Não possuem mais sentimentos de maldade. Sentem apenas a necessidade de operar no bem. O mal já não faz mais parte. No outro, enxerga apenas as coisas boas, situações boas. Tiram coisas boas de situações ruins. É trazer a visão para o lado do sentimento. Trazer para o íntimo. Que compreende que toda depuração, que toda limpeza demora, leva tempo. Mas é preciso. É saber extrair do outro aquilo de bom que ele tem. Porque às vezes nós nos perguntamos, o que será que o outro tem de bom? Mas o que será que nós temos melhor do que o outro? É uma reflexão que nos cabe a todo momento. O grande problema é que nós ainda olhamos com os olhos da carne. Olhamos ainda para as coisas materiais. Nós não seguimos ainda o não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e os ladrões roubam. Muito pelo contrário, nós ainda estamos juntando tesouros na terra. Nós ainda não estamos trazendo a pureza do sentimento. Não estamos conseguindo nos expressar como de fato deveríamos. Sentimento puro, íntegro. E Jesus nos traz, então, a necessidade de trabalharmos, buscarmos, nos limpar dessas mazelas. Tentar trazer a pureza no pensamento, extrair as coisas boas, renunciar o mal, abraçar o bem. É esse o propósito que ele nos pede nessa virtude. Trazermos, de fato, a pureza dos nossos sentimentos a dirigir as nossas vidas. Porque nós vamos caminhando por estradas ruins, por más virtudes, imaginamos que estamos no caminho correto. Estamos vencendo no mundo, nas coisas do mundo, mas não estamos vencendo o mundo, as coisas materiais. E Emmanuel nos traz, se purificares o coração, identificarás a presença de Deus em toda a parte. Então veja só, se nós trouxermos a pureza de coração, nós vamos conseguir enxergar Deus trabalhando em todo lugar, em toda parte. Mesmo nas coisas ruins, nós vamos entender a justiça de Deus. Vamos entender o porquê. E aí nós vamos conseguir desenvolver todas as virtudes. Veja que as virtudes são conquistadas passo a passo, uma ligada na outra. E aqui nós chegamos na sexta. Aquele bloco que nós temos que trabalhar com o outro. São os sentimentos olhando para o outro. Eu me preparo intimamente, eu me transformo, o meu jeito de ser, aí eu vou colocar isso em prática com o outro. E agora nós entramos nos últimos três, as últimas três virtudes, talvez as mais difíceis, porque é aquela que nos pede ligação com o alto. Agora nós já acertamos nós conosco mesmo, já nos acertamos com o outro, e agora é com o alto. É nessa condição que nós vamos trabalhando nos blocos.
Andamos 2 blocos, chegamos no terceiro. A 7ª virtude, a pacificação. Felizes os pacificadores, porque toleram sem mágoas tudo, tudo, tudo. Fazem a mensagem de Deus chegar aos corações daqueles que precisam. E há uma diferença muito grande. Às vezes nós vamos olhar os pacificadores e imaginar que são os pacíficos. Não. Os pacíficos são aqueles que aceitam com tranquilidade o que chega para ele. Jesus foi pacífico quando recebeu a cruz. Ele mostrou ser pacífico. Mas se mostrou ser pacificador quando um pouco antes do desencarne, da sua morte, ele vira e fala: a paz vos deixo, a paz vos dou. Ser aqui o pacificador é justamente trabalhar para a instalação de paz aqui, agora. Agora. E às vezes queremos esperar. Mas às vezes nós pensamos, mas dá trabalho. Ser agente da paz, nós instalarmos a paz, não, eu não consigo nem estar em paz, quem dirá instalar essa paz? E aí nós instalamos o quê? O tumulto, a discórdia, a injúria. Nós vamos pelo processo contrário. E esquecemos que Deus espera de nós. Nós somos as vias, a fim de que Ele possa fazer chegar no outro que Ele precisa. Eu preciso trabalharmos no bem inspirados, a fim de fazer chegar no outro essa paz. Ser agente da paz. E Emmanuel vai nos colocar: seja qual for a ofensa, pacifica e perceberá que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Então, às vezes, nós esperamos a paz chegar até nós. E Emmanuel vai nos colocar que, diante das ofensas, aquilo que vai contra o que nós queríamos ou gostaríamos, pacifica. Seja a ferramenta de paz, tranquiliza, haja para transformar aquilo que não é tão bom em algo bom, tranquilo, ao entendimento dos outros. Porque é justamente essa paz, quando nós instalarmos, que nos fará sentir o dom de Deus, a começar por nós. Porque esperamos no outro algo que está dentro de nós. O que Emmanuel nos diz é: deixa esse espírito de serviço trabalhar. Deixa, vem ser pacificador. Ajude a instalar a paz hoje. Hoje. E a 8ª virtude, o amor à justiça. Felizes os que sofrem perseguição pela justiça. Não é a justeza, é amor à justiça. E qual justiça? A justiça de Deus. É ser devoto, é adorar o que é justo, aquilo que está em conformidade com as leis de Deus. É compreender que cada um de nós possui um compromisso espiritual, que mesmo que seguindo perseguições, recebendo perseguições, consegue viver o Evangelho. É difícil, porque nós a todo momento nos deparamos com situações difíceis. E raramente, nessas situações difíceis, nós acatamos os ensinamentos de Jesus. Muito pelo contrário. Ao invés de ir contra aquilo que é ruim, nós entramos na onda. Nós preferimos caminhar pelo que dizem ser o novo normal. E vamos estragando, então, o código moral do Cristo. Nós não trazemos o amor à justiça, não batalhamos por isso. Nós não mantemos íntegros pelo ensinamento do Cristo. Nós não somos justos a esse ensinamento. E aí Jesus vem trazer a necessidade de batalharmos pela fé. Que não é porque todo mundo está indo por um caminho que eu preciso seguir. É preciso olhar aquilo que me traz mais perto de Deus e defender. É garantir a instalação do Evangelho na terra. Cabe a nós. É nossa essa atitude. É justamente isso que o alto espera de nós. Como diz Paulo no Evangelho, vós sois cartas vivas, seremos perseguidos, mas herdaremos o reino dos céus. É fazer a mensagem do alto chegar, é amar essa justiça, amor pela justiça do alto, pelo Evangelho, pela instalação do Evangelho do reino de Deus.
quando nós buscamos lá no Evangelho, lá no capítulo 28, nós vamos encontrar várias preces do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer, porque será pela vossa fé, pela vossa coragem, pela vossa resignação e perseverança, que Deus vos reconhecerá como filho, como fiel servidor. É amar essa justiça, as leis, é fazer justiça pelas leis de Deus, pela instalação das leis de Deus. E aí Emmanuel vai nos trazer quem pratica o bem. Quem pratica o bem, quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país das virtudes. Porque por vezes nós poderíamos fazer o mal. Então ele vai trazer. Quem pratica o bem, quando poderia fazer o mal, está todo mundo fazendo mal. Se eu consigo praticar o bem, ser justo, as coisas boas, a moralidade, ao código moral do Cristo, eu estou conseguindo me iluminar no país das virtudes. Eu estou conseguindo me destacar entre os virtuosos. É isso que Emmanuel nos traz. É isso que o Cristo nos fala. Seja cartas vivas. Paulo nos fala isso. Não adianta eu ler, estudar, escrever uma carta ali parada. Não, as letras não fazem nada. É transformar as letras em ação. É transformar as letras em justiça. É lutar pela instalação do Evangelho na Terra. E a nona virtude, a última virtude, extraída do sermão da montanha, é amor ao Evangelho. Ele vai nos trazer: felizes sois vós, se vos injuriareis e perseguirem. Ou seja, se estiverem falando mentira, perseguindo, dizendo mal, por causa do Evangelho, por causa do amor ao Evangelho, seremos felizes. Mesmo dilacerados, mesmo caluniados, é preciso seguir. É preciso trazer a firmeza, mas com bondade. Muitas vezes seremos nós contrariados no lar, muitas vezes contrariados na escola, em qualquer lugar do mundo, justamente por esse amor ao Evangelho. Maria, né? Vamos lá. Tem mais uma aqui. A virtude verdadeira, ela liberta. Bom, a virtude liberta ou robotiza, né? A virtude verdadeira, pura, essencial, né? Que traz a essência, a virtude sublime, ela liberta. A virtude que nós estamos acostumados a realizar, ela robotiza, ela mecaniza, porque nós somos a todo momento estimulados a fazer o bem. Não, precisa fazer o bem, tem que agir no bem. E aí nós vamos forçados. Lembra lá no início, quando nós trouxemos a definição de virtude, na reflexão de Aristóteles, que ele vai dizer que é na medida justa, é devagar que nós precisamos desenvolver essa virtude. Porque senão nós vamos nos encontrar num estado mecânico mesmo de fazer o bem, e nós não nos encontramos, não somos nós verdadeiramente. Então, essa virtude, e eu acho que o desafio é justamente entender que é o passo a passo, é o burilamento diário necessário, não é? É nos transformar diariamente, passos pequenos, porque grandes transformações não duram, são ilusórias. Então é olhar para dentro e trazer a visão do coração, do sentimento. É a pureza do coração mesmo que importa. E eu acho que aí nós vamos trazer então a virtude verdadeira, ensinada pelo Cristo.